Exploração sonora. Dicas de livros sobre música. Dicionário Musical Brasileiro. Data da primeira publicação, 1989. Autor, Mário de Andrade. Gênero, dicionário. 2. Harvard Concise Dictionary of Music. Data da primeira publicação, 1978. Editor Dom Michael Randell. Gêneros dicionário, biografia, bibliografia, obra de referência, crítica musical. 3. Música moderna e depois, direções desde 1945. A rica dinâmica da música moderna é uma fonte contínua de intriga e curiosidade, não só para o público ouvinte, mas para os artistas que criam a música também. A primeira edição de Modern Music, The Avant-Garde desde 1945 abordou este fenômeno, oferecendo um exame aguçado de como os compositores importantes têm respondido ao fluxo constante de seus arredores culturais, tanto socialmente quanto tecnicamente. Agora em uma nova edição totalmente revisada, a música moderna e o after. Restabelece a pesquisa de Paul Griffiths como o estudo definitivo da música desde a Segunda Guerra Mundial. 4. Jackson do Pandeiro. Fernando Moura e Antônio Vicente. Fruto de 8 anos de minuciosas pesquisas, esta biografia apaixonada do compositor de Sebastiana mostra a versatilidade rítmica, a maestria, a criatividade das composições e o carisma do pai do forró, que influenciou músicos brasileiros das mais diversas gerações, de Gilberto Gil a Lenine, passando por Alceu Valença, Moraes Moreira, João Bosco, Chico César, Cascabulho e Mestre Ambrósio, entre outros. 5. Jacinto Silva. As canções foi escrito pelo professor Luciano José. 6. Do tempo musical de Eduardo Seckmann. Explora a percepção do tempo na música ocidental, analisando por que a duração sentida difere da cronológica. Com 176 páginas via lettera, a obra aborda a escuta, a memória e a estrutura musical, focando em peças de compositores como Beethoven e Chopin. 7. Harmonia. Arnold Schoenberg. Leitura imprescindível para músicos e estudantes de música. Harmonia, de Arnold Schoenberg, é uma das obras mais importantes já escritas sobre o tema. Publicada pela primeira vez em 1911, faz uma síntese histórica das principais tendências na abordagem da harmonia tonal, em exposição clara, metódica e ao mesmo tempo exaustiva. Mas não se restringe a uma abordagem exclusivamente tonal, pois Schoenberg conduz o leitor às indagações que se faziam prementes para a composição do início do século passado, quando surgia a chamada atonalidade encabeçada por ele próprio. 8. Pequena história da música popular. Dos gêneros pioneiros da modinha e do lundu, no século XVIII, até a lambada, no início dos anos 1990, passando pelo machixe, tango, choro, marcha, samba, frevo, música sertaneja, guarânia, baião, bossa nova, canção de protesto e tropicalismo. Esta pequena história da música popular apresenta um estudo das origens e da configuração de cada um dos nossos movimentos musicais. Escrito por um dos maiores pesquisadores do país, José Ramos Tinhorão, o livro sintetiza muito de sua obra, e é referência indispensável para todos aqueles que queiram conhecer os processos sociais que atuam na formação da cultura brasileira. 9. Eric Hobsbawm. História social do jazz. Hobsbawm analisa o jazz como criação revolucionária dos negros, uma raça submetida a certas circunstâncias históricas, a escravidão moderna. A música é vista neste contexto como elemento de resistência, o que contribui na sua difusão. Num quadro mais amplo, a industrialização e as transformações no padrão de consumo de pretos e brancos, a relação do jazz com a indústria de discos e espetáculos, a popularização e seus cultores. 10. O Gabinete do Dr. Blanc, sobre jazz, literatura e outros improvisos. O Gabinete do Dr. Blanc, sobre jazz, literatura e outros improvisos, é o segundo volume da coleção Aldir 70, que celebra os 70 anos do compositor Aldir Blanc. O livro reúne textos sobre jazz e literatura publicado por Aldir no site no.com no início dos anos 2000. Em O Gabinete do Dr. Blanc, o leitor terá contato com um Aldir amante de música e voraz leitor de livros policiais. Os textos, no entanto, não fogem das características mais marcantes de seu autor. São ácidos, repletos de ironias e trocadilhos no clássico estilo de Aldir. 11. Música, leitura, conceitos, exercícios. Livro por Antônio Adolfo. Abrange desde o básico do ensino da música até adiantado ensinamentos de leitura e conceitos.
sempre seguindo uma didática já testada pelo autor em apostilas nos muitos anos de experiência em sua escola de música. 12. No mundo do jazz, refere-se comumente ao livro de François Billard, editora Companhia das Letras, 1990-1994, que explora a vida cotidiana, história e cultura dos músicos de jazz. A obra de 297 páginas aborda o universo deste gênero musical que surgiu no final do século XIX. 13. O jazz, do rag ao rock. Berend Joaquim. O jazz constitui um fenômeno cultural altamente estimulante como objeto de estudo, pois para o seu aparecimento contribuíram fatores sociais diversos em forte interação com o dado psicológico. Os músicos mais significativos do jazz têm, por exemplo, sua própria história confundida com a do jazz. Além disso, o alto grau de tecnicidade e ao mesmo tempo de improvisação exigidos por ele refletem simultaneamente sua vitalidade, sua penetração popular, assim como sua riqueza estilística. Esta em cada uma de suas várias modalidades como o Dixieland, o Chicago, o swing, o bebop, o cool jazz, o hard bop, o free jazz, expressa um momento bem definido da vida americana, ou simplesmente de nossa época e se acha claramente detalhada no presente livro. É preciso não esquecer ainda que todo o jazz vem da música cantada, assim como todo o canto surge, no jazz, da música instrumental. Tais fatores englobam em um só universo sonoro o homem, o instrumento e o meio ambiente, o que empresta ao jazz, na sua condição de evento musical, um caráter único. Com esta publicação, Joaquim Berend, autoridade no assunto, empreende uma análise exaustiva do jazz e de sua evolução. Completa o volume uma relação de termos específicos e ainda uma discografia.